Bom dia, meu povo. Já começo o vídeo pedindo aquela força, aquela ajuda, aquela moral com o gostei, porque a gente vai trazer no vídeo de hoje conteúdo, informação exclusiva. Talvez não seja a que a gente queria. O que eu queria trazer aqui é informação de contratação, o Bahia se qualificando nessa reta final de janela de transferências. Mas o que eu vou trazer aqui é informação sobre jogador oferecido, no caso, Léo Ceará, que o Bahia optou por não contratar isso nessa reta final de janela que já fechou. Inclusive, saiu um vídeo muito importante hoje de manhã sobre essa temática, sobre a janela de transferências, falando sobre expectativa e realidade. Vale a pena você conferir. Eu vou deixar aqui no card para vocês. A gente também vai falar sobre Marcos Vitor, já anunciado na equipe do Atlético Paranaense, já no boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol, ou seja, a transação, mesmo que nos acréscimos, deu certo. E também iremos falar sobre números, chances, porcentagem do Bahia nessa temporada, nesse Campeonato Brasileiro da Série A. Bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo são 3 conteúdos por dia e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante para a gente. Nossa galera da cebahia.com, que faz um trabalho exuberante, sensacional, fez uma matéria trazendo o levantamento, como acontece em todo final de rodada, das possibilidades, das chances do Bahia, das porcentagens de vagas em competição internacional, em Libertadores, também porcentagem de rebaixamento, de título, um apanhado geral feito pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. E a gente traz aqui para poder atualizar você, torcedor tricolor, ansioso, assim como eu, né, que quer saber quais são as chances, o que é que tem acontecido, principalmente nesses momentos de oscilação. Matemáticos calculam chance do Bahia após 25 jogos na Série A. Em sétimo lugar, a Bahia tem quase 96% de chance de garantir uma vaga em alguma competição continental. Após o fim da 25ª rodada do Brasileirão, os matemáticos atualizam as chances do Bahia e dos demais clubes para o restante da competição. E o que dizem os números ao Esquadrão neste momento? Com a derrota na rodada, desperdiçando a chance de ultrapassar o São Paulo, o Bahia ainda permite a aproximação do Vasco, que vem em grande fase no segundo turno. Em sétimo lugar atualmente, o Bahia tem a Copa Sul-Americana com maior probabilidade de classificação. Veja as chances do Bahia no Brasileirão 2024. Primeiramente, os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais apontam que o Bahia tem 95,9% de chance de garantir lugar em uma competição continental em 2025, seja Libertadores ou a Sul-Americana. No que diz respeito a cada possibilidade dentro da Série A, as chances do Bahia são essas. Sul-Americana, 61,3% de chance de classificação. Libertadores, 34,6% de chance. E aí vale lembrar, gente, que estão contabilizando G6. E não que o G6 pode virar G7 ou até G8, tá? E existe uma grande chance do G6 virar G7. Todos os brasileiros que estavam com possibilidade de avançar na fase de grupos para o mata-mata da Libertadores avançaram. E só não avançaram todos para as quartas porque tiveram confrontos entre brasileiros. Mas temos vários brasileiros aí nas quartas e provavelmente daremos um brasileiro campeão da Libertadores. É isso que eu acredito. E ainda tem a situação da Copa do Brasil, né? Dos times que estão ali na parte de cima. Campeão 0,25% e rebaixamento 0,078%. É importante mencionar que o Bahia segue na briga pelo título da Copa do Brasil, que dá vaga direta na fase de grupos da Libertadores, tá? Além disso, o G6 da Série A pode ser expandido, como eu disse aqui, né, a depender das conquistas ali de Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores e tudo mais, tá? Então são essas as chances do Bahia. Ao que tudo indica, iremos conseguir uma vaga pelo menos na pré-Libertadores, né? Se o Bahia continuar com a média de pontuação que tem tido, mesmo passando por processo de oscilação, a tendência é que a gente chegue lá e, se Deus quiser, a gente vai chegar lá. Outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje, depois do fechamento da janela, vamos trazer uma apanhada importante sobre o mercado da bola, meus amigos, porque no dia de hoje o Bahia emitiu um comunicado falando sobre a situação de Marcos Vitor. Segundo informações do GE, há cerca de 2 dias o Bahia teria encaminhado o empréstimo de Marcos Vitor para a equipe do Atlético Paranaense. E o próprio clube acabou confirmando isso. Tá aí o comunicado que diz o seguinte: Esporte Clube Bahia SAF comunica oficialmente o empréstimo do zagueiro Marcos Vitor ao Atlético Paranaense. O contrato até agosto de 2025 possui opção de compra
do defensor por parte do time paranaense. O tricolor deseja sorte ao jogador na próxima jornada. O Bahia não revelou esse valor, né? O Bahia não revelou o valor da opção de compra, mas existe a opção de compra. E eu acredito que, no mínimo, essa opção de compra tem um valor mais elevado do que o que o Bahia usou para poder adquirir o atleta, ou seja, mais do que 3,9 milhões de reais, pelo menos são os negócios do Bahia são feitos assim, né? Marcos Vitor chega aí, contestado, meu amigo Fusqueta, por exemplo, da Press TV, fala aí, ó, reserva do Bahia, que ponto chegamos. Mas boa sorte pro cara, ele não tem culpa da inércia do clube. Então tá aí Marcos Vitor indo pro Atlético Paranaense, um bom empréstimo, né? Um jogador pode se desenvolver por lá. Não sabemos se ele terá a oportunidade logo de cara, a gente sabe que é difícil, mas fica aí a expectativa para ver ele se desenvolver em um lugar que, porventura, ele venha a ter mais chances. Aqui, infelizmente, não vinha tendo. Inclusive, já apareceu no dia de ontem mesmo, no boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol, como jogador por empréstimo do Atlético Paranaense, tá? Então, já tá tudo certo, tudo oficializado. E por que eu tô falando isso? Nesse último dia de janela de transferências, a gente viu diversas negociações melarem por conta disso. Teve a situação do Vitória da Bahia aí, com o jogador de São Lourenço, teve a situação do Vasco, com o jogador do News Old Boys, por conta de trâmite de documentação, de viagem, outras coisas mais. Os negócios acabaram não avançando, né? Então, ter essa confirmação aí do BID, do próprio Bahia também, é importante. Bom, a janela fechou, mas tem informação exclusiva para você, torcedor tricolor. Hora ou outra a gente consegue ter acesso a algumas informações, a gente tem a oportunidade de apurar algumas situações, né? E a gente traz aqui a informação exclusiva de que Léo Ceará, atacante de 29 anos de idade, que hoje atua no Cerezo Osaka, depois de ter jogado no Yokohama Marinos, foi oferecido ao Sport Clube Bahia. Não houve negociação, não houve proposta, o jogador foi oferecido ao Sport Clube Bahia. Eu sei, isso faz parte do processo, é até mais comum do que a gente imagina, mas o Bahia acabou optando por não avançar em tratativas com o atleta. Nessa temporada, como eu trouxe aí na imagem, Léo Ceará, ele tem em 32 jogos, 17 gols e uma assistência, números interessantes lá na primeira divisão do campeonato japonês. Léo Ceará, que inclusive, entre muitas aspas, já foi jogador do Bahia, porque o Bahia assinou um pré-contrato com o atleta quando ele estava saindo do Vitória da Bahia e acabou negociando ele diretamente com o Yokohama Marinos antes mesmo dele vir para o Bahia, antes mesmo dele poder assinar o contrato definitivo. E aí o Bahia acabou lucrando, né, ganhando, faturando com essa transação, né? Na época, quem geria o clube era o Guilherme Belintani, ele já falou sobre isso, inclusive a participação de Vitor Ferraz nessa oportunidade, nessa negociação, em entrevista que concedeu para a gente lá no Zona Mista. Mas enfim, essa é a situação de Léo Ceará, foi oferecido ao Bahia, mas o Bahia acabou optando por não ir adiante e agora já não tem mais como, porque a janela está fechada. Você faria essa movimentação? Fala nos comentários aí, o espaço está aberto para a gente poder interagir. Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Maior do Nordeste. E você?